Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Ana Paula e essa é a minha apresentação do nosso trabalho realizado para a prática interdisciplinar de tradução e interpretação de literatura da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais. Eu desenvolvi esse paper juntamente com meu colega Odilon Costa. Infelizmente não foi possível ele participar da apresentação, então vou fazer por nós dois, tudo bem? Nós escolhemos a nossa temática voltada para a fase da alfabetização. E vou mostrar aqui para vocês como o nosso trabalho ele foi desenvolvido. A nossa pesquisa, ela focou realmente na tradução e na interpretação de língua portuguesa para a língua de sinais de literatura infantil. Nós encontramos no decorrer das nossas pesquisas algumas literaturas surdas e algumas literaturas infantis que contêm conteúdo e contextualizam um pouco sobre a cultura surda. Nós fizemos algumas análises pedagógicas e fizemos um levantamento da importância do desenvolvimento cognitivo, da imaginação, da alfabetização, principalmente do surdo, que vai ser bilíngue ali a partir do momento que ele tiver contato com as duas línguas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Para que também seja um momento deleitável, um momento prazeroso, para as crianças surdas, utilizarem esses recursos da literatura infantil no seu desenvolvimento. Concluímos, então, que a tradução e a interpretação enriquece muito, com alternativas muito significativas para o ensino bilíngue das pessoas surdas, ressaltando, então, ali a interação entre a língua materna e a língua portuguesa como segunda língua. Seguimos aqui com um dos teóricos que nós utilizamos como base, que é Strobel, onde em seu material, ela cita aí a respeito da identidade do surdo. Uma das marcas da identidade do surdo é a língua brasileira de sinais. É a forma com que eles se comunicam, onde eles captam as suas experiências visuais. Por isso, o mundo, o conhecimento de mundo, ele é levado ao surdo através dessa língua, através dessas experiências visuais. E a literatura infantil, ela precisa conter material, conteúdo, conhecimento, visão de mundo, precisa levar para o surdo, para a criança surda, todo esse conhecimento de mundo que vai ser proporcionado para ele. E nesse momento da alfabetização vai ser um dos momentos mais importantes da sua vida, onde o surdo ele vai começar a ter práticas bilíngues e vai acostumar, a partir daquele momento, porque no seu dia a dia vai se utilizar muito tradução e interpretação. Então, ele vai precisar utilizar bastante desse recurso. E nós, como profissionais da área, precisamos respeitar isso, levando sempre para o surdo conteúdo, material bilíngue e literatura traduzida, literatura infantil que contenha esse tipo de material. Por quê? Nós precisamos respeitar, então, todos os princípios éticos que envolvem a cultura surda. A língua de sinais é o principal artefato da cultura surda, por isso ela precisa ser respeitada. Nós precisamos utilizar desse recurso das melhores formas possíveis. Seguindo então, nós citamos os contos de fada como uma parte principal, até porque na literatura ouvinte os contos de fadas são muito utilizados. Ele é um recurso que vem assim agregando bastante conhecimento, imaginação, a parte lúdica vai sendo estimulada. Então, para os surdos também os contos de fada funcionam muito, É onde o profissional vai poder perceber como que está o seu desenvolvimento cognitivo, a forma com que o surdo está se relacionando com o mundo, vai ser a partir do momento que ele ouve um conto de fada e passa a recontar, E ele pode recontar e ele pode criar também. Ele vai, nesse momento de interação,
na sua alfabetização, o reconto vai fazer parte da sua expressão. E o surdo ele vai poder aprender a falar de si, a falar sobre si, o que ele pensa a partir desse tipo de literatura. Então, é de extrema importância que os seus conhecimentos linguísticos possam ser explorados a partir desse tipo de material. Um outro detalhe, né, a respeito aí, que e Schallenberger fala a respeito da literatura, né? Ele afirma que, historicamente falando, sem significação para as pessoas surdas, né? Porque os surdos, a prática da leitura é acompanhada da tradução constante das palavras. Então, quando a gente fala de literatura, a gente vai falar de tradução. Quando a gente fala de literatura surda, a gente fala de literatura que contenha qualquer tipo de conteúdo surdo, né? A diferença é que o surdo ele vai passar a sua vida toda, como eu citei anteriormente, fazendo práticas interpretativas e tradutórias. Então, a partir do momento que você insere na alfabetização conteúdo onde ele seja capaz de traduzir, interpretar, né? Ele vai, com o tempo, né, criar uma prática aí para o seu dia a dia. E nós podemos, então, utilizar, né, desses recursos para inserir, né, ali na sua alfabetização, estímulo, gosto, criatividade, imaginação, de forma que o surdo ele vai relacionar, né, momentos prazerosos, momentos deleitosos com a prática da leitura, com a prática da interpretação, com a parte do conto, certo? Nós vamos dar para eles, né, ganchos emocionais também, né, e momentos que ele pense com prazer nos momentos de leitura, né, ao invés de criar ganchos ruins e negativos, onde ele vai sempre estar se sentindo cansado, desestimulado no momento da leitura. Então, é interessante, né, utilizar esses momentos gostosos, deleitosos, de prazer na literatura, na alfabetização, para criar momentos de prazer, para que o surdo goste e aprenda a ler, a traduzir, a interpretar, a se expressar, né? A dissertar a respeito do que ele acredita. Tudo bem? Seguindo aí mais adiante, na nossa metodologia, nós encontramos várias literaturas surdas, e eu destaquei essa literatura Tibi e Jó, que na verdade ela é uma literatura em língua portuguesa, né? Contém aí, né, algumas partes, né, onde tem um boneco tradutor, né? A palavra-chave de cada página, ela é feita em libras por esse bonequinho, certo? Pode se acompanhar em libras. No entanto, você pode encontrar também vídeos tradutórios, onde, né, o intérprete ou o professor surdo conta e narra essa história através da língua brasileira de sinais. Nós encontramos muitos vídeos, né, com várias versões feitas de intérpretes diferentes. Nós destacamos no nosso documento, está lá depois, né, se quiser dar uma olhadinha nos links que nós selecionamos, o link desse livro, feito por um dos intérpretes, um dos professores, né? Então, ele utiliza bastante de recurso visual, ele tem uma postura bastante teatral, bastante dramática, né? Dramatúrgica, por assim dizer. Então, atrai bastante o público infantil, né? Ele tem uma postura onde ele insere bastante expectativa e curiosidade, muita expressão facial. Então, foi assim um material bem rico e atrativo para o público infantil, e a proposta pedagógica dele é bem interessante, né? Quando conta aí a respeito da vida, né, de um surdo. Foram livros produzidos por pessoas surdas, né, também, né, contém conhecimento de cultura surda, não é verdade? É a história de um menino surdo que é parecida com a de muitas outras crianças que nasceram surdas. Dúvidas, desespero, culpa, acusação, sofrimento dos pais. E solidão, um imenso
sem sentido, um mundo que teima em não se organizar sobre a criança. O que fazer? Então, essa é a apresentação do livro que eu acabei de citar para vocês. É um livro bem interessante, que ele pode abranger tanto ao público ouvinte quanto ao público surdo também. Então, assim, a partir dessa reflexão de publicação, de ilustração, tradução, interpretação em vídeos, né, de material mesmo, de conteúdo, de cultura surda, a gente vê que muita coisa pode ser explorada, né? A gente tem aí um boom, uma explosão de publicações feitas para a cultura surda a partir do momento que a língua de sinais foi legalizada como língua oficial dos surdos, mas nós também temos aí, né, assim, ainda carece muito de conteúdos mais explanatórios, com mais variedade. A gente observa que dentro da sala de aula mesmo, muito pouco se é explorado desse tipo de material, mas o professor ouvinte pode explorar esse tipo de material com o intérprete de Libras, né? Mas é bem interessante que seja explorado visualmente por um professor surdo, então necessita-se de vídeos bem lúdicos para que as crianças possam assistir e explorar. A partir disso, o professor ele vai trabalhar ali contextualização, reconto, né? Perguntar ali para ele, né, onde que ele se encaixa nessa história e questionamentos de vida, e o surdo ele vai crescendo ali. Muitas publicações também contém algum tipo de material, né, com escrita de sinais, que também é bem interessante. Não é o caso desse livro, dessa literatura, mas existem vários tipos de literatura que podem ser expostas, né? Enfim, nós concluímos então que realmente a literatura surda ela é muito rica, né? Ela pode ser explorada, ela pode ser criada pelos profissionais e pode ser usado como um grande recurso linguístico, inclusive na alfabetização bilíngue. Então, isso é muito interessante. E fica o incentivo, né, para que os profissionais possam realmente continuar utilizando e criando novas publicações, novas literaturas, para que esse mundo seja explorado. Muito obrigada e um grande abraço.